E aí galera, aqui é o Figueira de Livros e hoje a gente vai falar sobre o livro Histórias de Robô, volume 2, editado por Isaac Asimov. Bem, esse livro é uma coletânea de contos que foi editado, como já disse, pelo Isaac Asimov, também pela Patricia Warwick e Martin Greenberg. Conta com a participação de vários autores, com Asimov, claro, Philip K. Dick, Vannevar Venge, Gene Wolfe e George Zebrowski. Esse livro é espetacular para quem quer começar no universo da ficção científica, quem quer começar com um dos temas clássicos, que é a história de robôs, com viagem espacial também. Ele é dividido em capítulos com cada um dos contos e tem uma breve introdução bem bacaninha sobre o tema proposto para esse conto, assim, explicando um pouco, não explicando o conto, mas assim, uma breve explicação teórica sobre o assunto. Então, por exemplo, o primeiro conto do Isaac Asimov, que é o Círculo Vicioso, ele vai falar sobre as 3 leis robóticas. Esse conto, ele é um dos primeiros contos sobre robô do Isaac Asimov, e assim, os robôs ainda são mais rudimentares, eles são robôs não tão humanizados assim, eles são robôs mais no sentido laboral da coisa. Depois disso ele vai falar sobre o conflito evitável, que é 2 visões da inteligência da máquina, Satanás ou Salvador. Esse conto, por exemplo, é espetacular. Ainda sobre o Círculo Vicioso, a história é sobre os 2 astronautas que viajam até Mercúrio em busca de selênio. E conta a história de um robô que ele vai até o local, ele acaba tentando voltar e ao mesmo tempo indo, e acaba dando voltas em torno do lago de selênio e acaba não coletando selênio e também não voltando para a base. É uma história bacana, ela brinca com a ideia das 3 leis robóticas, que são, vamos dizer assim, cara, é quase a Bíblia Sagrada, ou sei lá, os 10 mandamentos, mas é a pedra fundamental na história dos robôs. Para quem não conhece, eu vou ler o que são as leis robóticas também. Primeira lei: o robô não pode prejudicar um ser humano ou, por omissão, permitir que o ser humano sofra dano. 2. Um robô tem de obedecer às ordens recebidas dos seres humanos, a menos que contradigam a primeira lei. E 3. Um robô tem de proteger sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Bem bacana que você percebe que as 3 leis elas se fecham. Basicamente é impossível violá-las. Então assim, muitos contos do Isaac Asimov, são feitos a partir dessa brincadeira em torno das 3 leis. Muitos. O livro Eu, Robô basicamente só fala disso, mas é incrível, não é cansativo. O segundo conto é o Conflito Inevitável. Ele conta sobre a história de... É um universo em que as máquinas, assim, o robô, existe como se fosse um robô central. Ele organiza a economia do planeta de acordo com a produção, com a demanda, com a parte de empregos e tudo, para o mundo ficar sempre harmônico. Eles perceberam que o lado econômico era um lado que gerava muitas guerras. Qualquer problema econômico, qualquer ruído podia gerar guerras. Então a ideia era ter uma máquina que pudesse gerir isso. E acontecem certos fatos que eles ficam se questionando se o robô, na verdade, se a máquina nesse conto, ele está fazendo isso de propósito, se os humanos estão inserindo dados errados e por isso a máquina está gerando dados errados, o que pode ser. E é incrível, o final é surpreendente, vale muito a pena ler também. O terceiro conto é do Philip K. Dick, O terceiro conto é do Philip K. Dick, se chama A Formiga Elétrica. E o tema desse é O que é um homem? O Philip K. Dick ele é muito, como eu já comentei em outros vídeos, os livros dele muito se baseiam na ideia de o que é o homem, a condição humana. Então, esse livro é bem legal, que é como se fosse uma metamorfose de Kafka versão ficção científica. É a história de um cara que se descobre um androide. Tem esses questionamentos, então, por isso que eu estou falando, no início ele vai falar cada um dos temas. Então, se você não quiser ler na ordem, não precisa. É muito bacana nesse sentido. E também para conhecer os autores, né? O quarto conto é considerado um dos melhores contos do Isaac Asimov e provavelmente o melhor conto de robôs dele, que é
O Homem Bicentenário, aquele filme do Robbie Williams que eu não assisti. E o tema é A Inteligência da Máquina e as Questões Morais, que conta a história de um robô que se apaixona pela humanidade. É um conto brilhante, ele é lindo, é emocionante. Cara, assim, é um primor. Eu acho que assim, é um dos auges da escrita do Isaac Asimov. Assim, eu acho que a inspiração dele devia estar a 300, 400%. É incrível mesmo. A quinta parte, que é O Futuro do Homem e Suas Máquinas, ela é composta de 3 contos, que é A Derradeira Esperança, de Vernor Vinge, Pedras Estranhas, de Gene Wolfe e Os Desditados, de George Zebrowski. A Derradeira Esperança, ele é um conto, na verdade, sobre uma nave. A nave, assim, tem uma inteligência própria, ela foi enviada numa missão de 10 mil anos e é incrível que é um processo muito forte, o processo de humanização nesse conto da máquina. O narrador, em terceira pessoa, ele vai contando dela e dos problemas que ela vai tendo ao se esquecer. Passando tanto tempo, ela vai se esquecendo de boa parte das coisas, inclusive da sua própria missão. É um conto muito legal, assim, eu nunca imaginei um conto de ficção, um conto de robôs nesse sentido. Então, assim, cara, é muito bacana mesmo. Depois disso, a gente tem o conto Pedras Estranhas, do Gene Wolfe, que é sobre o contato de uma nave espacial com uma nave alienígena. Ele é um conto também muito estranho, mas vale a pena ser lido. Não curti tanto assim quanto eu curti os outros. E para fechar, a gente tem o conto Os Desditados, que é um conto curtíssimo, tem umas 7, 8 páginas, que é a história de uma humanidade que, para fazer viagem espacial, só leva a consciência da pessoa. Então, assim, é como se a pessoa se transferisse da sua mente. A mente da pessoa se transferisse para uma máquina e fosse fazer uma viagem. Então, assim, você não precisaria de corpo, até mesmo para outras tarefas. E conta uma experiência quase erótica dessa mente. Assim, é muito louco, é muito absurdo. O primeiro conto, ele é totalmente fácil de se imaginar. Então, assim, até recomendo que se leia na ordem, justamente para você ir aos poucos se acostumando com o tema, se acostumando com a forma da escrita e até com a profundidade no tema e da narrativa. Dos 3 últimos contos, o melhor, assim, na minha opinião, foi o Derradeira Esperança, que é da história da máquina Ilse. Na verdade, são 3 volumes de histórias de robôs. Eu não li o primeiro e o terceiro, que se alguém tiver lido, comente se vale a pena, o que acharam. Mas eu recomendo fortissimamente esse, não só para os iniciados ou iniciantes na ficção científica, até para a galera que já está embarcada nesse assunto. Bem, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um joinha, ajudar a compartilhar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, na página do Facebook e no Instagram. Fiquem ligados e até a próxima, galera!